noite. Aqui estamos, como de costume, nesta quinta-feira, com esse propósito, com o toque do dia, chegando até o teu lar, a tua vida aí, onde você está, e esse plano que temos de anunciar a palavra de Deus. E hoje nós estamos convidando a Felipe, né? Felipe Torresan Campos, ele que é membro ali do Monte Sião, do Ministério ali Monte Sião, o pastor André, Vitor, Paulo. E hoje nós convidamos o Felipe para, não é a primeira vez, já várias vezes já teve aqui no Toque do Dia, já tem a cadeira cativa aqui com a gente. E hoje ele vai trazer também uma palavra para nós, o que o Senhor tem posto no coração dele nesses dias que estamos vivendo, e precisamos de uma palavra, né, atual para esses dias que estamos vivendo agora, tá bom? Então peço a atenção de todos e vamos chamar então Felipe para dar a sua palavra. Por favor, Felipe, chega até aqui. Obrigado, Marcos. Meu abraço aí você que nos assiste, que você esteja bem, que essa palavra encontre você num momento bom, num momento oportuno e agradável. Então, assim que quero agradecer, né, Marcos, pelo convite, mais um convite para estarmos aqui e temos essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco mais a palavra de Deus, um pouco mais aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 57. E vinda já à tarde chegou um homem rico de Arimateia por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estavam ali Maria Madalena e outra Maria assentadas de fronte do sepulcro. Bom, como você viu, eu gostaria de compartilhar então com vocês essa noite sobre um herói, né? O tema nosso é heróis ocultos, né? Porque o homem que eu acabei de ler aqui, a descrição que eu acabei de ler nas escrituras, cabem muito bem nesse personagem, nesse herói. Tá? José de Arimateia, um contexto um pouco histórico para que você entenda, ele foi membro do conselho, ele era conselheiro, né, do Sinédrio, que era uma suprema corte, com pelo menos 20 juízes na época dos judeus, na época de Jesus, né, como judeu. Ele fazia parte então desse Sinédrio, né? Ele era comerciante, né, ele tinha uma frota de navios que atuava ali na região da Judéia, né, no litoral. Então, ele também é citado nos 4 evangelhos. Em Lucas capítulo 23, ele diz que José de Arimateia, então, foi um dos que não consentiu no Sinédrio sobre a acusação contra Jesus. Então, percebe-se aqui uma atuação dele também à frente. Ele cedeu sua própria sepultura, como acabamos de ler, né, para Jesus, e ele cuidou do sepultamento junto com Nicodemos e as mulheres da Galileia. Ele foi preso posteriormente a isso. A história conta que por cerca de 13 anos, né, acusado pelo desaparecimento, né, do corpo de Jesus, ficou preso. Então, depois que ele, durante esse tempo na prisão, ele perdeu todos os seus bens e foi aos poucos, depois de solto, recuperando seu prestígio. E tudo que ele ganhou, tudo que ele conquistou nesse tempo, ele investiu em missões, sendo que os negócios dele já alcançavam a Bretanha, né, que é a região da Inglaterra, né? Então, a história diz que ele foi um dos fundadores da primeira igreja cristã na Inglaterra. Então, é interessante você ver esse contexto histórico, né? Às vezes, José de Arimateia, na Bíblia, é citado dessa forma como alguém que simplesmente cedeu o sepulcro, mas tem todo esse contexto por trás dessa história fabulosa, por isso que chamam de heróis ocultos, né? E eu amo o fato que a Bíblia diz, então, José de Arimateia era um homem de negócios, ele era um empresário muito bem sucedido, né? Jesus não o rejeitou por causa disso, ele era rico e era um discípulo de Jesus Cristo. Então, nessa passagem também é interessante pensar que se cumpre profeticamente aquilo que se diz em Isaías capítulo 53, versículo 9, né, que puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Então, se cumpre através de José de Arimateia uma profecia
né, dada a importância desse personagem bíblico, né? E é interessante, eu quero que você perceba também que no momento em que ele surge, né, ele veio no final da tarde, né, no cair da tarde, né, no começo da noite. Ele usou todo o seu prestígio, a sua influência, o seu dinheiro, tudo aquilo que a vida lhe proporcionou, ele usou desse poder e autoridade para ir onde ninguém mais, nenhum outro discípulo de Jesus poderia chegar, que era até Pôncio Pilatos, né? Segundo a lei romana, nesse tempo, os condenados à morte, à crucificação, né, eles não tinham direito a um velório, a uma sepultura, né? Os corpos eram jogados em valas comuns, né? E os seguidores de Jesus eram pessoas comuns, eram pescadores que trabalhavam todos os dias, né? Mas esse homem entendeu que recebeu de Deus riqueza, prestígio, poder, que não era apenas para ele mesmo, né? Mas isso foi dado como uma oportunidade para esse momento estratégico. Deus usou então esse herói oculto. Ele veio para Jesus quando Jesus não tinha nada para oferecer para ele. Ele aparece e é citado no momento que Jesus já está morto, né? Seu corpo está sem vida, seu corpo já não fazia mais os milagres como costumava fazer, já não estava mais ressuscitando os mortos, né? E abrindo os olhos dos cegos, mas atraindo milhares de pessoas vindo de todos os lugares só para ouvir as palavras que ele falava, né? Não havia mais palavras saindo da boca daquele corpo. Então esse momento de José de Arimateia com o corpo de Jesus não foi nada atraente, né? Ele estava perante um cordeiro após o abate, né? Então não foi nada que você deveria estar implorando para se envolver, né? Como poderia alguém querer se envolver com isso, né? Com o corpo de Cristo naquele momento, né? Já não tinha mais nada que o atraísse, né? Nada que pudesse atrair qualquer pessoa na realidade, né? Então, mas esse homem, ele era um herói, porque ele veio à noite, né? Era uma sexta-feira e o judeu costuma ainda, né, sua preparação para o Shabá, e muitos se retiram e vão para sua casa, né? E já não havia mais uma multidão por perto, né? Então a pergunta que eu faço para você, assim, onde estava o cego Bartimeu? Né? Ele não estava lá. Onde estava o endemoniado que foi liberto de milhares de demônios? Nesse momento que Jesus estava morto, todos sumiram, todos saíram de perto. Onde estava Lázaro ressurreto? Ele não estava lá, né? Ele foi ressuscitado dentre os mortos quando as multidões estavam lá, mas nesse momento já não havia mais ninguém perto de Jesus. Agora, quando o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, precisava de ajuda de alguém, né? Eis que surge das sombras, então, no meio da noite, um empresário. Não era um profeta, não era um pastor. E ele diz: eu posso ser esse herói oculto, né? Eu posso dar um passo à frente, eu posso usar essa minha influência, o que Deus tem confiado a mim, né? E eu posso ser esse herói, eu posso fornecer um lugar para o corpo de Cristo na minha cidade, né? Então, o discípulo, mas que estava oculto, né? E a ideia original aqui não é oculto como se ninguém o soubesse, né? Mas é que ele estava escondido para um propósito. Então, José de Arimateia estava escondido para um propósito. Ele estava escondido para ser revelado na hora certa. Vai ter horas, querido, que o Pedro não vai aparecer. Vai ter horas que João não vai ter boca para falar. Vai ter horas que o André não vai chegar. Vai ter horas que nenhum discípulo vai estar próximo. E onde está o José de Arimateia dos nossos tempos? Né? Onde estão as pessoas para defender o corpo de Cristo? Para defender a igreja? Né? A igreja que é esse lugar, né? Quando a gente tem a ideia de que é um corpo de Cristo, a gente pensa algo perfeito. E não é. Se você frequenta uma igreja, você vai perceber que é feito de pessoas com problemas, com dificuldades, pessoas que reconhecem essa dificuldade, os seus pecados, e estão em busca de ajuda. O corpo de Cristo é carregado dessas cicatrizes, manchados de sangue, de pessoas que escolheram entregar as suas vidas, né? E quem hoje está disposto a defender esse corpo de Cristo, que é a igreja? Eu imagino que os discípulos nesse momento, todos eles estavam vulneráveis, né? Jesus tinha acabado de ser crucificado, né? Mas apenas um homem saiu das sombras e falou: olha, eu não preciso ter uma orquestra, uma banda tocando, eu não preciso de holofotes, eu não preciso de grandes multidões para agir, sabe?
que alguém esteja notando o que eu estou fazendo. Estou chegando no meio das sombras à noite, onde ninguém pode me ver. Eu não estou buscando receber aplausos, né? Eu não estou dando o que eu estou dando para que as pessoas vejam, me glorifiquem por causa disso. Eu amo o fato de que ele era um herói oculto, né? Se ele não tivesse feito isso, eles não teriam colocado o corpo naquela tumba e a história da ressurreição talvez não tivesse se perdido. Teria um final diferente. Então a história, eu creio que o Evangelho tem esse final feliz, né? Que é a ressurreição de Cristo. E se José de Arimateia não tivesse se importado com o corpo, talvez a história seria diferente, né? E talvez até sem um final feliz, né? Apesar que Deus faz todas as coisas, mas usou esse homem, né? Quem está disposto a usar da sua influência, a usar aquilo que Deus te confiou para ser, para viver e alcançar em favor do corpo de Cristo, em favor da igreja, em favor desse evangelho que nós pregamos, né? Então, em quem Deus confiou? Deus se apoiou para que alguém cuidasse, né? Para que José de Arimateia fosse essa pessoa, né? Que transformou então um lugar de morte em um lugar de ressurreição, né? Ele colocou numa tumba, um lugar para se cumprir as profecias de Isaías, para transformar um lugar que para nós é de morte em um lugar de ressurreição. Isso é para nos lembrar, né, do nosso futuro, do nosso amanhã, daquilo que nos espera, né? A ressurreição com Cristo daqueles que são salvos. Ele era um empresário, um homem que se levantava todos os dias para trabalhar. Ele não se levantava e ia para o templo, ele abria o seu comércio, né? Ele não se levantava para fazer as coisas em um ministério em tempo integral. Ele disse: eu não preciso de multidão, certo? O momento em que Deus me colocou, com os recursos que Deus me deu. Então, eu digo para você hoje, querido, a igreja precisa desses heróis, de heróis ocultos, de heróis que aparecem no momento certo. Deus quer nos transformar de meros consumidores a colaboradores, né? De recebedores de bênção para sermos então uma bênção, né? Para irmos para a igreja e dar de nós mesmos para curar as pessoas, para curar os feridos, para curar o corpo de Cristo. E não é o prédio, né? E sim as pessoas que estão dentro, é a igreja, o corpo de Cristo, né? Então, José de Arimateia não apareceu para Jesus no momento em que ele estava ali fazendo multiplicação dos pães, né? Curando ao meio-dia com o sol latente ali, Jesus no meio público em que todo mundo pudesse vê-lo, né? Mas ele foi no momento em que o corpo estava mais vulnerável e mais necessitado. Quantas vezes sua igreja local está passando por esse momento, querido? Que o corpo de Cristo está vulnerável, está com cicatrizes, está sangrando e precisa de um José de Arimateia para restaurá-lo, para colocá-lo no lugar certo, para agir conforme os seus recursos, conforme aquilo que Deus te deu para agir. Então, José de Arimateia prestou um simples serviço a Jesus Cristo, enraizado naquela fé que foi construída em um relacionamento pessoal com Jesus, né? O nosso relacionamento pessoal com Cristo, longe das multidões, é a única coisa que vai importar, querido. Não é aquilo que eu vou dizer que você tem que fazer, mas é o seu relacionamento com Jesus é que vai entregar o que você precisa fazer. Você vai saber exatamente. Não creia que é só ir à igreja e receber um pouquinho das bênçãos do pregador, né? No toque do dia, onde for, na igreja que você estiver. Mas é contar com uma vida de oração, sabe? Sua, não contar com a vida de oração de outra pessoa. É contar com o seu louvor, não com o louvor da tua igreja. A verdade, então, querido, é que você, eu, né? Nós devemos ter nosso próprio relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Sermos esses discípulos que aparecem nos momentos certos, né? E aqui eu quero enaltecer, né? Você que é um herói também, por estar aqui assistindo, por estar investindo o seu tempo na obra do Senhor, por estar acreditando, se edificando, buscando melhorar aqui no Toque do Dia. Tantas mensagens você pode correr aqui e procurar temas diversos em que você pode consumir desse pão, né, desse maná abençoado direto dos céus, né?
Então, como eu disse, José de Arimateia veio num momento então que Cristo já não tinha mais nada para oferecer, né? A divindade já havia partido, não tinha mais milagre, não tinha mais glória, né? Mas ele disse: eu posso ser o herói mesmo que agora pareça ruim, mesmo que não tenha a glória que tinha antes, mesmo que não tenha a multidão que tinha antes, não tenha emoção, eu posso, através da minha fidelidade, através daquilo que Deus me abençoou, eu posso dar e eu posso apoiar, eu posso cuidar do corpo de Cristo. Esse é o nosso desafio, queridos, de sermos esses heróis na fé. E eu digo a você essa noite: apegue-se ao corpo de Cristo. Se tem algo que você deva se apegar, é o corpo no qual é fechado, a tua igreja local, onde você participa. José de Arimateia veio ao cair da tarde e se apegou ao corpo de Cristo no momento que parecia pior. E às vezes você está indo para a igreja e achando que não está grandes coisas, que não te parece algo atraente. Então foi nesse momento que José de Arimateia viu que quando o corpo tinha menos para oferecer, que ele apareceu como um herói e disse: eu defenderei este lugar, eu defenderei o corpo de Cristo, eu não vou deixar que os predadores venham, destruam o corpo, eu estou implorando por esse corpo. Ele foi até Pilatos, ele usou da sua influência, ele disse para Pilatos: não vou deixar esse corpo ser jogado numa vala, o corpo de Cristo, eu vou lutar por esse corpo, me dê esse corpo, você precisa me dar esse corpo. E ele deu a ele. Os heróis então são aqueles, queridos, eu anotei aqui, que se recusam a desertar, que se recusam a desistir. Em Hebreus capítulo 10, versículo 39, diz que não somos dos que retrocedem. Então, durante esse tempo de aparente morte, que você possa olhar sobre uma situação, sobre tua igreja local, sobre o corpo de Cristo, esse momento de espera, observe que o corpo de Cristo teve um tempo de espera, um tempo de baixa popularidade. Ninguém queria se aproximar mais dele. Não havia mais milagres. Pode parecer um vale, você pode chamar de deserto, o que você quiser, de espera. Todo o corpo de Cristo passa por isso. Todo ministério tem um tempo de espera, um tempo de baixa. Todo crente, toda a vida do crente tem esse tempo de espera e momentos de baixa. E é nesse momento que os heróis aparecem. Os heróis, então, queridos, eles não aparecem para salvar quem já está no topo do mundo, sabe? Quem já conquistou todas as coisas. Eles aparecem para puxar, para ser aquela mão para te puxar do fundo do poço, né? E você pode ser essa pessoa. Eles surgem num momento em que parece que o mal vai vencer, né? Em Mateus capítulo 18, né, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido, né? Essa é a nossa função como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como heróis ocultos, né? De aparecer nos momentos em que tudo parece que está perdido, né? Nós precisamos amar as pessoas que chegaram ao fundo do poço. Precisamos amar as pessoas, nós precisamos nos apegar ao corpo de Cristo, como José de Arimateia fez, e até nesses tempos em que parecem de uma iminente derrota, né? Quando tem uma recaída, quando parece que tudo está perdido, quando as pessoas começam a virar as costas, precisamos ser esses heróis no meio da noite, no cair da escuridão, e dizer: não, nós vamos agora, nós vamos, você tem que se levantar, eu não posso deixar você da maneira como você está. Eu sei que é ruim esse momento, eu sei que você está passando por algo terrível, mas você não está sozinho. Eu estou aqui, eu me preocupo com o corpo de Cristo. Essa é a figura do herói oculto que você pode ser, de quem nós somos, né? Cada igreja, cada crente, cada ministério experimenta tempos em que o corpo parecia algo não agradável. Mas quem será o herói oculto? Quem será o José de Arimateia dos nossos tempos, em que aparecerá no momento que não tem um Pedro, no momento que não tem um apóstolo ali perto? Defenda o corpo de Cristo, querido. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar então com vocês, né? Do quanto nós precisamos, né, nos desapegar, né, dos holofotes, daquilo que nos chama a atenção, e nos preocuparmos mesmo com o corpo de Cristo no momento em que as pessoas não se importam, né? Quem defenderá o corpo de Cristo, sabe? Não deixe que o inferno prevaleça, não deixe que o inimigo prevaleça sobre a tua igreja, sobre as suas coisas, sobre o seu ministério, sobre a sua família.
E dê um basta mesmo, se posicione, lute pelo corpo de Cristo. É quando você se torna um herói, quando outras pessoas vão embora, quando ocorre um abandono, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 12, tem um chamado para nós, né? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Que você fique com essa palavra, né, de restauração, né, que seja um desafio para você viver uma vida como José de Arimateia viveu. Né? Esse é o tempo. Você entende que a igreja nesse momento está passando por um momento de aparente indefesa? Parece que os predadores chegaram e estão destruindo o corpo de Cristo. Esse é o momento em que chega o José de Arimateia para restaurar o corpo, para guardar o corpo, para dar um lugar para o corpo de Cristo. Eu sei que pode não parecer poderoso o corpo de Cristo nesse momento, pode não parecer que não está fazendo os milagres que costumava fazer, mas é o momento de você se posicionar e dizer: eu vou defender o corpo de Cristo agora, porque eu acredito em um retorno e que haverá uma ressurreição. Amém? Essa é a nossa fé, esse é o nosso desafio essa noite. Muito obrigado. Então, irmãos, esse é o Felipe, né, que deixou essa mensagem desse anônimo, né, José, que era anônimo, mas estava vivo, né, estava ativo, né, e apareceu na hora que devia aparecer, que Deus mais necessitava dele, né, onde Jesus estava totalmente ali, né, dependente totalmente, né, porque o seu corpo já não tinha mais vida. Então só a vida de José podia fazer alguma coisa, né? E colocou ele na sua tumba e colocou naquele lugar onde Jesus, né, como Felipe falou, foi o lugar de ressurreição, de vitória sobre a morte. Mas naquele espaço de tempo que o corpo estava sem vida, José de Arimateia teve esse valor, né, de cuidar do corpo de Jesus, tá bom? Então, onde você está, o que você pode fazer, o que você está anônimo até hoje, mas tem hora que tem que aparecer, né? Eis-me aqui o que eu preciso fazer, né? Muitas vezes temos que fazer essa pergunta e está à disposição de Deus para a obra que Deus tem para cada um de nós, que somos pessoas responsáveis, né?